Don't bother asking for explanation in the year of the cat. Aquele piano inconfundível, aquela produção impecável. Year of the Cat soa como uma obra-prima calculada nos mínimos detalhes, feita por gênios em um laboratório musical, não é? Mas a verdade é que esse clássico absoluto foi, na realidade, uma colcha de retalhos, de acasos que tinham tudo para dar errado. Estamos falando de uma música que quase foi jogada no lixo porque o compositor queria escrever uma letra sobre o cavalo de uma princesa. Uma música que nasceu de um livro aberto na página errada e cujo solo mais famoso foi gravado, acredite se quiser, por alguém que estava furioso querendo ir embora do estúdio para ver televisão. Hoje, vamos desvendar como o caos e a sorte se juntaram para criar a música mais elegante da nossa geração. On a morning from a Bogart movie. Mas antes de mergulharmos nessa história, um recado muito importante. Estamos numa contagem regressiva emocionante para bater a marca de 100 mil inscritos aqui no canal. Eu gostaria que você, que ama boa música, faça parte dessa conquista. Então se inscreva em nosso canal. Para entender essa canção, precisamos conhecer o homem por trás dela, Al Stewart. Nascido na Escócia em 1945, Al Stewart não era o típico astro do rock que quebrava quartos de hotel. Ele era um intelectual, um contador de histórias. Ele surgiu no renascimento do folk britânico nos anos 60, dividindo o apartamento em Londres com um jovem Paul Simon e conhecendo Yoko Ono antes mesmo dela conhecer John Lennon. Al Stewart era conhecido como o principal escriba da música inglesa. Suas canções não eram sobre carros velozes ou garotas da Califórnia, eram contos minuciosos sobre eventos históricos e personagens políticos. Ele pintava imagens na mente de quem ouvia. Mas, em 1975, Al Stewart estava prestes a mudar de direção. Ele lançou o álbum Modern Times, que começou a se afastar um pouco da história pura e dura. E foi aí que ele começou a trabalhar com um produtor que mudaria sua vida, Alan Parsons. Sim, o mesmo gênio que trabalhou com o Pink Floyd no Dark Side of the Moon. Quando chegou a hora de gravar o próximo álbum, Al Stewart assinou com a RCA e foi para os lendários estúdios de Abbey Road, em Londres, em janeiro de 76. Mas a semente de Year of the Cat nasceu muito antes, de uma forma totalmente acidental. Al Stewart estava em turnê nos Estados Unidos em 75 e a banda de apoio tinha um tecladista chamado Peter Wood. Em cada cidade, em cada passagem de som, Peter sentava ao piano e tocava o mesmo riff. Uma melodia inquietante, repetitiva e hipnótica. Depois de ouvir aquilo umas 14 vezes, Al Stewart chegou para o tecladista e disse: "Sabe, tem algo especial nisso. Posso escrever uma letra para essa melodia?" Algumas versões dizem que Peter Wood hesitou, preferindo que fosse uma música instrumental, mas acabou cedendo. A música estava lá. O piano de Peter Wood estava pronto para entrar para a história. Mas Al Stewart tinha um problema gigante. Ele não conseguia escrever a letra. Ele tinha a melodia perfeita, mas as palavras não vinham. A primeira tentativa de letra foi sobre um comediante britânico chamado Tony Hancock, que tinha cometido suicídio na Austrália. A música se chamava Foot of the Stage. Al Stewart achou que estava ótima, mas quando mostrou para a gravadora americana, a resposta foi seca. Nós nunca ouvimos falar de Tony Hancock. Não sabemos quem é. Não vamos lançar isso. Frustrado, Al tentou de novo. Dessa vez escreveu uma letra sobre a princesa Anne da Inglaterra, chamada Horse of the Year, o cavalo do ano. De novo, a gravadora detestou. Ele estava perdendo a cabeça.
Tinha uma peça musical eterna nas mãos e nenhuma palavra que servisse. Foi então que o destino interveio. A namorada de Al na época tinha um livro sobre astrologia vietnamita deixado aberto em cima da mesa. O capítulo aberto era intitulado O Ano do Gato. Na astrologia chinesa, que é a mais famosa, esse seria o Ano do Coelho. Mas na tradição vietnamita, o correspondente ao coelho é o gato. Al Stewart olhou para aquele título e pensou: eu não sei muito sobre muitas coisas, mas reconheço um título de música quando vejo um. O título era perfeito: Year of the Cat. Mas sobre o que diabos fala uma música com esse nome? Você não pode escrever sobre gatos? Seria ridículo. Mais uma vez, o acaso salvou a música. Estava passando na televisão o clássico filme Casablanca, com Humphrey Bogart. Al Stewart assistiu ao filme e pensou: vou pegar o Bogart, vou pegar o Peter Lorre, misturar com essa atmosfera exótica e ver no que dá. E assim nasceu a narrativa da canção. Escrita em segunda pessoa, como se falasse com você, a música narra a história de um turista em um lugar exótico. Ele está visitando um mercado quando uma mulher misteriosa, vestida de seda, aparece e o leva para uma aventura romântica e nebulosa. Quando ele acorda no dia seguinte ao lado dela, percebe que seu ônibus de turismo já partiu. Ele perdeu a viagem, perdeu o ticket, mas decide ficar ali, naquele momento suspenso no tempo. É uma história sobre se perder para se encontrar, mas a letra foi apenas metade da batalha. A produção dessa faixa é o que a tornou uma obra-prima sonora. Sob a batuta de Alan Parsons, a música se transformou em uma jornada épica de 6 minutos e 40 segundos. Mais de 4 minutos da música são instrumentais. É uma ousadia para um single pop. Temos solos de violoncelo, violino, piano, guitarra acústica, guitarra elétrica distorcida e sintetizadores. Alan Parsons aplicou tudo o que sabia sobre rock progressivo em uma balada folk. Mas o momento mais brilhante e engraçado da gravação é o solo de saxofone. Alan Parsons sentiu que a música precisava de um toque de jazz para elevar o nível. Ele chamou o saxofonista Phil Kenzie. Acontece que Phil Kenzie estava em casa, confortavelmente assistindo a um filme na televisão, quando o telefone tocou. Ele não queria sair. Ele não queria ir para Abbey Road fazer um trabalho de estúdio. Ele queria ver o final do filme. Mas, como um favor a Alan Parsons, ele foi. Ele chegou ao estúdio, ouviu a faixa, pegou o saxofone e gravou o solo em 1 ou 2 tomadas, no máximo. Foi rápido, visceral e técnico. Assim que terminou, ele guardou o instrumento, disse tchau e correu para casa para tentar pegar o final do filme. Aquele solo, gravado às pressas por um músico impaciente, se tornou um dos sons mais reconhecíveis dos anos 70. Lançada como single em 1976, Year of the Cat foi um sucesso estrondoso. Chegou ao 8º lugar na Billboard Hot 100 nos Estados Unidos e transformou Al Stewart em uma estrela global. O álbum ganhou disco de platina, mas aqui entra a última ironia deliciosa dessa história. Apesar de ter uma das músicas mais tocadas do mundo, Al Stewart continuou sendo um homem anônimo. O rosto dele não estava na capa do single, nem na capa do álbum, que trazia ilustrações de gatos e mulheres misteriosas. Em 2016, Al contou em uma entrevista: eu podia caminhar pela Sunset Strip, entrar na Tower Records, que é o epicentro do negócio da música, e ninguém me reconhecia. E eu sempre gostei disso. Ele não queria ser o centro das atenções. Ele queria ser, como ele mesmo diz, a mosca na parede, o observador, o escritor. Al Stewart continuou sua carreira lançando outro grande sucesso chamado Time Passages, em 78, e mantém uma base de fãs leais até hoje, tocando seus álbuns clássicos na íntegra em lugares prestigiados como o Royal Albert Hall. Year of the Cat sobreviveu ao teste do tempo.
É uma música que combina cinema, astrologia, folk e rock progressivo em um pacote perfeito de mistério. E agora, eu quero saber de você. Quando você ouve aquele piano inicial, para onde a sua mente viaja? Que memórias Year of the Cat traz para a sua vida? Escreve aqui nos comentários a sua história com essa música. E não esquece do nosso combinado. Confere a sua inscrição, deixa o like para fortalecer o canal e compartilha esse vídeo com aquele amigo que aprecia música de qualidade. Obrigado por assistir e até o próximo Rock Doc.